Olá, irmãos, amigos, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sistemática. Aqui estamos nós em mais uma leitura, mais uma oportunidade e mais uma leitura da Escritura. Nossa leitura hoje não está sendo sistemática, pois eu escolhi um texto aleatório. Todos os dias Deus tem nos dado escrituras e partes da Bíblia, até da mensagem, mais aleatórios. Mas a nossa programação normalmente é uma leitura sistemática. A gente continua a ler de onde paramos. E hoje eu estou aqui em mais uma paisagem para compartilhar com vocês. Essa paisagem aqui que é a da ponte. Eu estou debaixo, vamos falar assim, debaixo da ponte, né? É até divertido, né? Estar debaixo da ponte. Mas aqui estamos. E vocês vão ver talvez algum momento algum veículo passando lá em cima. Aqui está muito silêncio mesmo. E desci aqui até onde está o rio, mas tinha lá talvez 10 ou 15 irmãos e irmãs pescando, um companheirismo bem gostoso, muito peixe. E não dava para usar lá o espaço. E eu vim aqui para a estrada. Tá bom, tem problema, estamos na estrada, né? E eu quero ler com vocês um texto, ocupar os poucos minutos que temos aqui para ler um texto na Escritura Sagrada, compartilhar uns momentos e meditar sobre a palavra de Deus. De novo, a bênção está na leitura. A bênção está na leitura. A bênção de Deus flui para nós quando nós lemos as linhas da palavra. Quando nós lemos a mensagem, não da meditação do meu coração, não dos nossos pensamentos, mas penso que quando a gente só lê, nosso coração já é abençoado. E foi por isso que o irmão Brana disse na mensagem Comunhão, que um cristão lê a sua Bíblia todos os dias. E o meu trabalho aqui é apenas te incentivar nisso, ou apenas ler uma partezinha para vocês. Então te convido a ler o texto de hoje, qual eu abri. Mais uma vez, novamente, a gente acha uma escriturazinha para meditar, né? Para ler com vocês. Acabou de passar um pastor que está indo para a cidade, eu acredito que indo para a cidade arrumar alguma coisa. Pois bem, é o livro de Isaías, último capítulo, últimos versículos. Você sabe que Isaías tem 66 livros e dentro desses 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros? Isso acredito que cada crente já sabe. Mas ainda tem mais curiosidades do que isso. Os principais 39, os primeiros 39 livros da Bíblia representam grupos de profecias de Isaías 1 até 39, que parece que correspondem com os com o Velho Testamento, que são 39 livros. 39 livros no Velho Testamento, 39 capítulos em Isaías, que falam de profecias e grupos de profecias que parece que representam muito bem o Velho Testamento. Os últimos 27 livros da Bíblia, que formam o Novo Testamento, na Bíblia cristã, evangélica, os últimos 27 livros formam o Novo Testamento. E os últimos 27 livros de Isaías, 27 capítulos de Isaías, ou seja, do capítulo 40 para frente, ele é conhecido entre os estudiosos da Bíblia como livro da consolação. Começa falando das águias que serão renovadas e coisas de conforto, palavras de conforto, e tem uma correspondência então muito forte com o Novo Testamento. Isso é curioso em Isaías. A Bíblia não menciona Satanás nem nos primeiros capítulos da Bíblia, nem dois ou três, eu não tenho certeza, acho que 2. Não menciona Satanás nem no começo e nem no final, nos últimos capítulos de Apocalipse. Os 2 últimos capítulos não mencionam Satanás, o inimigo, de forma alguma.
Então é bom crer num livro que não mostra, que mostra o início de Satanás e o seu fim. E a Bíblia ainda continua. Isso é glorioso da gente ver. E eu vou ler para o último capítulo de Isaías, que é o 66, né? Nessa comparação aqui, o último livro, as palavras de conforto de Apocalipse 22. Eu vou ler 66, 22. Isaías 66, a partir do verso 22. Vamos ver se tem correspondência com Apocalipse? Eu sei que essas comparações agora podem ter dado alguma dificuldade na sua cabeça. Mas a mensagem é muito simples e eu vou tentar mostrá-las. Isaías 66, verso 22 a seguir. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Primeira coisa que está falando dos novos céus e a nova terra, que são os assuntos de Apocalipse. O último capítulo de Isaías está falando dos novos céus e da nova terra. A pequena Bíblia de Isaías. Olha que coisa. E ele está dizendo assim, os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Nossa posteridade, nossos filhos, nossa descendência e até o nosso nome, o nome da nossa família, estará diante de Deus para sempre. Veja se isso não é uma promessa de vida eterna. É uma amostrinha de vida eterna. E é curioso a gente ver uma amostra de vida eterna no Velho Testamento, quando eles nem criam na vida após a morte no Velho Testamento. Veja que Davi não cria. No entanto, aqui a gente vê isso aqui. No verso 23, diz ainda, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Toda semana, de todo mês, lua nova até a outra lua nova era o início do mês. E aí o Sanedrim anunciava que começou um novo mês quando alguém vinha do campo e mostrava a lua nova despontou. E o Sinédrio, né? O Sinédrio então declarava, começou um novo mês. E o que é esse texto que está escrito aqui? É justamente isso, de um mês ao outro o povo estará adorando. De um sábado ao outro sábado, de um descanso ao outro descanso. Sábado, Velho Testamento, é descanso. De um descanso ao outro descanso, o povo estará adorando. Quando na nossa vida natural nós temos descanso de um sábado ao outro, temos uma semana junto e logo tem que encerrar. Mas é promessa de vida eterna. Diga de passagem, no Velho Testamento, pois eu estou lendo Isaías. O povo estará diante de Deus adorando. Olha que coisa. Isso é profundo, gente, profundo. O verso 24, que é o último de Isaías. É o último versículo do último capítulo de Isaías. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Olha que promessa apocalíptica da destruição do mal, de todos os que aborrecem a Deus. Que palavra apocalíptica é essa? Então, é um resuminho assim, perfeito do Apocalipse. Temos a promessa, a maldição que está reservada ao ímpio, e não é que Deus amaldiçoa o ímpio. Não, Deus não amaldiçoa o ímpio. Ele abre as portas da salvação. O eleito entra. Quem não entra, automaticamente está na maldição. Então, nesse resuminho de Apocalipse que temos no último capítulo de Isaías, ele fala da parte apocalíptica, escatológica, que quer dizer fim dos tempos, e fala também com o eleito, com o salvo, dizendo lá nós teremos tempo para permanecer juntos.
adoraremos, cantaremos de um sábado a outro sábado, de uma lua a outra lua, de uma lua nova a outra lua nova. Vou ler aqui, a título de completar o assunto, no capítulo anterior, capítulo 65, o verso é o de número 17. Diz assim, 65, 17 de Isaías. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nós não lembraremos mais das coisas que nos afligiram tanto. Não lembraremos mais das coisas que nos entristeceram, das coisas que não eram para acontecer. No nosso entendimento, coisas que não eram para acontecer e aconteceram. E sofremos, e choramos, e lamentamos tanto. Meu Deus, por que aconteceu isso com essa esposa, com essa família? Agora há pouco, mais uma vez, foi uma aflição na alma, parece que a gente é socado por problemas de famílias que chegam assim e dói na gente, dói tanto. E a gente só lamenta. E o que fazer? O que aconselhar? E a gente carrega essa tristeza pro resto do dia, leva para a noite, leva para a madrugada, pedindo a Deus capacidade para ele, capacidade para ela, conseguir vencer e tal. Só que aí tem a promessa, gente, que do outro lado, nos novos céus e na nova terra, que Deus há de criar, não haverá mais as tristezas e não haverá nem mais a lembrança daquelas tristezas, nem a lembrança daqueles fracassos. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Irmãos, continua lendo aí o resto do capítulo 65 até o final aqui, ó. Aliás, deixa só ler, antes de terminar, o verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Deus dizendo, eu responderei antes que clamem. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Precisa mais? Para a gente se sentir fortalecido, precisa mais para a gente sentir o conforto do Espírito? Aqui é tudo passageiro e sofrível, mas do outro lado não. Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado e um fim de semana abençoado. Que o Senhor nosso Deus te sustente, fortaleça e te faça permanecer de pé até aquele grande dia dessas promessas. Fica aqui umas imagens para vocês da estrada da noiva e da ponte. É uma estrada muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. E lá em cima passa a ponte e do outro lado da estrada segue, aí é para a porteira. Deus abençoe a todos e até amanhã, se o Senhor... Até amanhã não, até segunda, se o Senhor nos permitir.